Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live para a gente falar um pouco sobre carreira aqui na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou autora do blog Abrindo Parênteses e eu também tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre morar e trabalhar aqui na Alemanha. Eu me mudei para a cidade de Colônia em 2018 e eu tive muita dificuldade para me colocar no mercado de trabalho. Então, por isso eu tive essa ideia de trazer outros brasileiros que também estão trabalhando aqui na Alemanha pro meu Instagram pra gente fazer um bate-papo aqui ao vivo com vocês para responder perguntas e conversar sobre trabalhar aqui na Alemanha. Então, hoje a gente vai conversar com a Natália, que já está aqui no chat esperando por nós. Olá! Oi, Clarissa, tudo jóia? Tudo bem? E você? Seja Tudo muito certinho. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Se apresente, fale quem você é, onde você mora, qualquer coisa que você achar importante. Tá jóia. Bom, primeiro, de novo, muito obrigada pelo convite. É realmente muito bom poder compartilhar a nossa experiência aqui e, quem sabe, ajudar aí muitas pessoas que têm essa vontade de vir. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Natália, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Atualmente eu moro em Frankfurt, aqui na Alemanha. No Brasil, eu me formei em Direito Uhum. e vim para a Alemanha em setembro de 2018. Então tem um pouquinho mais de 2 anos que eu estou aqui. E tu morava onde no Brasil? Tá da Eu onde? morava em Vitória, no Espírito Santo. E Legal. aí eu me formei lá e aí só então eu me mudei para a Alemanha. Tive 2 casas até hoje. E o que foi o motivador, assim, pra tu vir pra Alemanha? Foi, tu queria morar fora? Como que foi essa questão? Então, é bem diferente disso, na verdade. Eu vou até aproveitar a oportunidade para já explicar um pouco como que foi o background desde o Brasil. Eu Tá. comecei a faculdade de Direito lá em Vitória mesmo. E eu comecei no mês de fevereiro. Em março, 1º de março, eu já estava estagiando e tive a oportunidade de começar a estagiar super cedo. E passei em 5 estágios diferentes. Passei em órgão público federal, estadual, escritório, em banco, tudo para experimentar e eu ver o em que eu poderia me encaixar e o que eu gostava. E acabou que no final das contas, quando eu me formei, foi totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Eu comecei a trabalhar com um professor com quem eu tinha uma afinidade, me convidou para trabalhar com ele. Ele é desembargador do Tribunal lá do Espírito Santo. E ele também é Deus, essa professor. menina? Como assim, gente? A experiência dele é realmente incrível e eu sou muito grata pela oportunidade de ter trabalhado com ele. E ele também é professor convidado aqui na Universidade de Frankfurt, Goethe. E aí ele que plantou a sementinha e falou, Natália, é uma super oportunidade lá na Alemanha, super legal o mestrado, tem muitos professores que a gente só ouvia falar, nem sabia que ainda eram professores ainda ativos, né? E então nunca foi bem um sonho, né, pra mim. Foi meio que uma insistência, assim, talvez até com uma certa sabedoria de dizer que, ei, não se preocupa em ir pra fora e morar um tempo, que eu tinha um medo, assim, de perder o contato com a lei brasileira e acompanhar, né? É sempre esse medo, assim, de fazer essa pausa. Eu acho que todo mundo que vem tem esse medo, assim, de estar perdendo algo lá também. E, e aí ele, com muita Veio para sabedoria, a Alemanha a convite desse teu professor ou tu veio para fazer o mestrado daí? vim para fazer o mestrado. Esse Tá. professor, ele só me trouxe assim, uma realidade diferente. Ele falou, olha, morar na Alemanha por um ano, tudo bem. É, na verdade, uma experiência incrível. E eu vim pela confiança, né, que eu tinha nele também, por realmente ter visto o programa de mestrado e me interessado. Mas eu só fui me convencendo de que realmente foi uma boa ideia a partir das experiências que eu fui tendo aqui, que foram não só importantes na área pessoal, na área profissional, mas também na área pessoal, né? Uhum. Eu só dormi aqui uma noite, no segundo dia eu já tive aula com um professor que quem é da área de direito conhece, que é o Alexi, que eu nem sabia que ele ainda estava aí no mundo. E aí, gente, realmente são experiências incríveis, né, que a gente tem fora, são experiências diferentes, e só a partir daí eu comecei a olhar com bons olhos a experiência de estar aqui na Alemanha. Então, muito diferente, assim, muita gente sonha, né, em vir, mas eu, de certa forma, eu estava
feliz também em Vitória. Então, tu Mas nunca tinha feito intercâmbio, assim, num... eu tinha feito, assim, eu fiquei 2 meses em São Francisco, nos Estados Unidos, Hum. e aí, se fosse para escolher, na verdade, até eu me mudar para a Alemanha, eu pensava que eu combinava muito mais com os Estados Unidos do que o estilo europeu, assim. Eu achava que combinaria mais comigo, Realidades bem diferentes, assim, eu acho, né? Os valores né? diferentes. E, de certa forma, eu acho que no Brasil a gente pega, traz muitas coisas da cultura americana. Então, para mim, era mais fácil pensar que eu lidaria com a cultura americana do que com a cultura europeia aqui da Alemanha. Hum. E aí foi assim que eu vi. Meio de paraquedas, claro, planejado, pensado, também porque é um super investimento. A gente tem que largar um emprego no Brasil, tem que vir como que fala? Um dinheiro na conta. Pé de meia, né? O pé de meia é Um importante. pé de meia do jeito que o euro tá, 2 meias. Nossa, nem fale isso. É, E como que funcionou essa questão do mestrado, assim? Como que é o processo para aplicar para o mestrado? É o fato de que tu conhecia esse professor ajudou de alguma forma? Tu teve que aplicar para bolsa? Como que foi essa questão toda, assim? então, o mestrado, ele, ele permitia candidatura online. Então, tudo que eu fiz, o processo foi bem fácil, mesmo estando no Brasil. Não, quis dizer assim, de praticidade por ser online, não porque Sim, foi gratuito. mas isso é super importante, porque a É, Alemanha não é um país assim conhecido pela digitalização. Então eu já estou é super verdade. surpresa Tudo é no papelzinho, né? que dava para mandar tudo via e-mail, aí digital e tal. É. Nesse caso deu, eu não conheço muitos outros programas de mestrado, porque eu realmente só cogitei em fazer esse mestrado que eu ouvi referência sobre. Então, Uhum. eu não sei se realmente é assim na minha área para todos os mestrados. Mas no meu caso foi um questionário, tinha que enviar o meu currículo, demonstrar proficiência em inglês. Assim, sempre tem, no melhor dos casos, eles pedem aquele certificado oficial, né? TOEFL, algo assim. No meu caso, eu tinha um outro certificado lá de Frankfurt, Uhum. de São Francisco, e uma carta de recomendação, se você tiver algum professor ou algum chefe com quem você trabalhou, o diploma tem que ser já graduado, né? E Uhum. aí alguns documentos básicos, assim, mas eu lembro que não foi muita dor de cabeça, assim, estava acessível. E todos esses documentos, tu precisou apresentar eles traduzidos em alemão e apostilados ou só o Não. original? No meu caso, que foi o mestrado em inglês, eles pediram tudo em inglês, então poderia até ser uma tradução simples mesmo. Eu contratei uma tradutora, ela fez, e ela não era tradutora juramentada. Eu só coloquei o nome e o e-mail dela Uhum. no final do Word, salvei em PDF para enviar tudo bonitinho. E então todo o meu currículo, até a grade com as notas que eu tinha da faculdade, tudo foi enviado assim com uma tradução simples. Uhum. Então foi dessa forma. Mas eu acredito que talvez isso mude bastante porque tem alguns que são realmente na língua alemã e eu acho que não tem outro jeito. Tem que ser tudo em E eu alemão sei mesmo. que o processo ele muda bastante, assim, dependendo da faculdade, dependendo do estado, onde você está na Alemanha. Tem algumas que pedem mais documentos, outras pedem menos. Tem umas que você precisa fazer entrevista, não sei se foi o teu caso, por exemplo. Não, não precisei passar. Uhum. E aí, quanto tempo demorou, assim, mais ou menos? Tipo, tu mandou os papéis e aí... Mandei os papéis em maio ou junho, e em setembro eu estava vindo. Então foi rápido. Eu tenho a impressão que esse negócio de educação é super eficiente aqui na Alemanha, assim, porque eu conversei com outra garota que fez mestrado na área de línguas e o processo Uhum. dela também foi super rápido. Eu disse, gente, como assim? Eu realmente não sei se foi uma sorte desse programa em si, mas isso foi, assim, a minha candidatura foi dentro dos prazos que eles tinham, então, assim, não foi nenhuma exceção. É, mas eu tenho que dizer que eu acho bacana, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem se planejar com tanto tempo de antecedência, né? Um ano antes, talvez você não tenha certeza que
realmente até o que quer, né? Então, acho interessante ter essa flexibilidade de se fazer um pouco em cima da hora. Uhum. E, E o mestrado, ele tem assim alguma área de foco, ou é mestrado em direito, ou porque tem várias áreas de atuação, né? Então, tem. qual que é exatamente? O meu era na área de teoria do direito, Uhum. então a gente teve questões diversas sobre questões bem teóricas, bem diferentes do que eu estava acostumada até trazer, estudar no Brasil, porque a gente sempre estava ali com o código na mão, lendo as leis, e nesse caso não tinha lei nenhuma. Foi basicamente discutir teorias, discutir formas diferentes de pensar de acordo com o tempo, professores de diversas universidades, então isso foi legal para ter um networking com outras universidades, a gente fez eletivas fora. No ano passado eu tive a oportunidade para República Tcheca com a faculdade, com a Itália, para a Suíça. Então foi interessante ter essa oportunidade assim bem múltipla. Uhum. Então, embora o foco fosse teoria do direito, foi teoria do direito sobre tudo. E aí, quem tivesse afinidade em alguma letiva ou outra, pegava. E aí foi aí que eu fui me encantando pela questão mais tecnológica e conheci a área de proteção de dados, que é bem a cara da Ai, aqui Alemanha, tá né? em alta! A minha Um empresa está alemão gosta de contratando, hein, proteção de pessoal? dados. Fica a dica que a empresa onde eu trabalho está contratando Ah, especialistas em data de chutes, né? Que chamam. pessoal, manda currículo para ela. Mandem que eu faça a recomendação. E o que, que eu ia perguntar? É, uma coisa que já me falaram nessa questão do mestrado, que parece muito particular aqui na Alemanha, é que não existe muito uma grade, né, das matérias que você tem que fazer, assim, é meio que, essas aqui são as opções, e aí Exato, você meio que vai se virando, assim, para fazer o que tem que exato. fazer. No meu caso foi bem assim, bem livre. Eu tive aulas de economia e direito, podia também ter história do direito, tinham frentes diversas, e aí tinha algumas que eu já olhava de longe e tô fora. É engraçado que eu dividi apartamento com uma outra brasileira que também fez mestrado. Se eu vou ver, ela tá até aqui assistindo, a Paty, e ela gostava de tudo que eu não gostava. E aí a gente sempre ia em coisas diferentes. Ela gostava realmente de viajar, assim, conversar de coisas bem teóricas, bem abstratas. E eu, gente, mas qual área que eu vou focar, né? Cadê? Não tem uma lei para eu estudar. Fiquei até um pouco perdida. Esperava que o mestrado ia até É, eu ia perguntar como ter que só uma foi linha, mas tinha muitas opções. em comparação com o Brasil, assim, porque eu tenho a impressão que no Brasil é um pouquinho mais focado. Não mais focado, mas é que você tem um norte, assim, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem menos opções, né? Já tem, assim, muitas obrigatórias. E nesse caso, o mestrado me deu muita liberdade para escolher diferentes frentes. Diferentes frentes, é. Aliás, frentes diferentes. A gente está acostumado a trocar, né? O adjetivo. Entendi. Mas foi um prazer ter feito esse mestrado, porque realmente me trouxe vários insights. Eu consegui coletar diferentes possibilidades na minha cabeça e comecei a organizar e pensando. A partir do momento que eu gostei da Alemanha e decidi ficar, eu pensei, agora eu tenho que me achar aqui também, né? Buscar uma área internacional, que fica até uma dica aí para quem tem vontade de vir da área do direito, buscar uma área que talvez tenha uma conexão que dê para atuar de forma internacional. Não para saber direito internacional, mas áreas que estão sendo discutidas assim, como propriedade intelectual, Hum, compliance, a própria proteção de dados. São áreas muito grandes aqui, pelo tópicos menos. bem quentes, né, atualmente, Sim, assim, todo mundo falando e cada vez mais essa iniciativa global, né, das coisas super interessante. exato. E qual que foi o teu ponto de virada, assim, digamos, agora eu quero ficar na Alemanha, me achei aqui, como que foi isso? Foi muito rápido. É, como eu falei, essas experiências que eu não imaginava ter aqui, de ter aula com professores que eu sempre ouvi falar no Brasil, discutir matérias diferentes que eu via no Brasil, sequer, pelo menos eu não tinha contato com discussões como eu tive aqui, de assuntos tão diferentes.
E aí eu só pensei, é uma super oportunidade e eu vou com tudo. Então eu comecei, ó, cheguei dia 26 de setembro e aí em dezembro, ou seja, dois, 3 meses depois, eu já estava me matriculando para fazer aula intensiva, 3 horas por dia em alemão, de alemão, porque a gente sabe que é importante também, né? É uma barreira aí, se a gente não sabe o alemão, até na vida social mesmo, tem algumas entraves. Se não morar em cidade grande, na minha opinião, né? Se não morar em cidades grandes como Munique, Colônia, Frankfurt, Hamburg, Berlim, não saber alemão é um super entrave. E nessas cidades grandes, saber é um super plus, né? E, e aí foi ali, eu decidi bem em outubro, novembro, que era uma experiência muito única e que eu daria o meu melhor ali para procurar estágio. E foi aí, durante o mestrado também, eu tive a oportunidade de estagiar em 2 empresas e, e aí uma coisa foi ligando na outra, né? Comecei num estágio que era mais uma startup, não tinha um salário tão bacana. E aí, para mencionar e também para quem estiver assistindo e tiver interesse, aqui, quando você tem um visto de estudante de mestrado, você já Eu ia consegue ter a perguntar isso permissão agora. para trabalhar. Então, é menos uma dor de cabeça para quem não tem cidadania. Você sabe me dizer se o visto de estudante de mestrado é aquele que você pode trabalhar 20 horas por semana? Porque eu acho que tem uma diferença se você. É, Ah, tá. Entendi. mas quando você não tem aula, e aí não tem assim nenhuma fiscalização, né? Meio que eles se referem ao período de férias, mas também se aplica ao período que você não tiver aula. Você também pode trabalhar até 40 horas por semana. Uhum. E, e aí foi menos uma dor de cabeça, né? Que eu tinha um medo, de certa forma. Ai, é tanta burocracia em outra língua, como que eu vou descobrir o que que eu posso ou não fazer, né? Ainda mais na área do direito, que tem tantas. É uma área regulamentada, né? Uma profissão regulamentada. Não, e além disso, como você está acostumada, né, a tratar com leis e com esse tipo de coisa, você sabe também que não pode fazer nada errado, porque Exato. tem lei. Você mais ainda sabe o peso daquelas decisões ali. Então, é super pertinente, realmente. E a última coisa que eu queria era trabalhar ilegalmente na Alemanha. Não era uma possibilidade. Então, Gente, só não tinha. façam isso, a gente não Não vai passa. ensinar isso. E E aí, mais uma dica também. Quem tiver interesse em procurar empregos aqui, todos os meus empregos eu achei pelo LinkedIn. Eu procurava por termos, legal assistant, legal internship, colocava as notificações, então todos os dias, quando eu tinha alguma notificação, uma novidade, uma vaga nova sobre aquela área, eu recebia no meu e-mail e recebia a notificação também. E procurava até por português, Ah, selecionava na região de Franco, porque aí se talvez tivesse alguma necessidade. É, seria uma dica porque foi como eu achei sim. as 3 empresas para as quais eu trabalhei e ainda trabalho. Ah, legal. E tu sempre, nessa época, tu estava procurando vagas em inglês, né? Não estava trabalhando, não estava procurando nada em alemão ainda. Tudo em inglês, porque, na verdade, até hoje o meu trabalho é em inglês Ah, e eu não tinha condição de trabalhar naquela época em alemão. Hoje eu me sinto mais confortável. Faço aula ainda particular 2 vezes na semana, porque é uma língua que demanda bastante tempo e dedicação. Eu achava que eu ia me dedicar 6 meses, depois disso eu estava livre. ai, Não, tu tava na minha também. Eu também vim pra Alemanha e pensei, ai, vai ser fácil, eu vou estudar ali intensivo, seis exato. meses, vai dar tudo certo. Não. Mas ajuda, gente. Se dedicar também, se propor a um intensivão, ajuda muito, dá um up. E as pessoas que estão ao seu redor normalmente percebem, né? Fala, nossa, melhorou bastante. Então, todo esforço é válido, mas se prepara porque o esforço aí vai demorar. Assim, já se prepara para demorar, já se prepara psicologicamente para demorar bastante, porque se demorar menos, aí você vai se sentir motivada, sabe? Exato, exato. Tu teve, E assim, alguma questão, porque tu mencionou ali antes, que tu tava na dúvida como que ia fazer para achar as informações, porque tudo em alemão e tal.
Tu teve alguma dificuldade para conseguir se resolver aí essa questão do visto, de posso trabalhar, não posso trabalhar, e o suporte lá do Ausländerbehörde e toda aquela coisa? Ou como Frankfurt é uma cidade muito internacional, foi tranquilo, assim, tu se virar em inglês e tal? Eu não usaria a palavra tranquilo, mas não foi muito difícil, porque eu usava sempre o Google Tradutor. Pelo menos aqui no escritório de imigração, Ausländerbehörde, precisava sempre as comunicações, precisava que as comunicações fossem feitas todas em alemão. E para isso eu só traduzia tudo e enviava e recebia. Mas eu confesso que eu achei, de certa forma, simplificada, assim, várias questões já estavam respondidas em inglês na internet, procurando por palavras-chave, né? Como trabalhar e o visto, aí eu só copiava o artigo que no meu visto tinha ali mencionando baseado em qual artigo, de qual lei daqui, né? Legal. E aí, às vezes a lei ela tá em uma sigla, porque as palavras são enormes, né? No caso, o código, que Sim. é o ato de residência, eu acho que é a tradução literal aqui, Uhum. tava lá reduzido assim em siglas, joguei, aí até eu encontrei. É realmente um trabalho de formiguinha, né? A gente vai tentando buscar elementos para se sentir mais confiante em cada atitude aqui. Pelo menos foi muito para mim assim. Até Uhum. que eu achei uma fonte assim super segura, que é um site oficial. Ok, eu posso fazer isso então, né? Então, eu ia buscando até encontrar uma fonte que eu me sentisse, acho que nessa eu posso confiar. Porque às vezes as autoridades demoravam muito tempo para responder. Aqui em Frankfurt, por exemplo, eu li recentemente uma pesquisa dizendo que 60% da população aqui não tem passaporte europeu. Então, a Islândia deve estar cheio de demanda. Claro que tem. É uma questão também que é válido, né? Os prazos, dependendo do que você precisa, eles variam muito por uma questão de demanda. Então, se você vai para Exato. um centro desses, assim, Frankfurt, Berlim, aqui em Colônia, Hamburgo, que são cidades que são conhecidas, né, pela comunidade internacional, pode esperar que os prazos eles vão ser um pouco cumpridos. E é válido também você se programar para isso, né? Porque às vezes tá esperando aí uma questão de visto, mas tem que bancar suas contas e tem que fazer essas coisas, talvez sem poder trabalhar, né? Então é super Uhum. importante ficar atento a isso. Exato. E enviar questões assim o quanto antes. Às vezes eu ficava matutando, pesquisando, mas a primeira coisa que eu aprendi a fazer era já enviar um e-mail. Quando eu estava na dúvida se eu poderia ou não fazer aquilo, eu já enviava um e-mail e ao mesmo tempo ia pesquisando, né? Porque eles iam demorar o tempo que fosse. Uhum. E eu, pelo menos, não foi muito complicado, até porque o visto de. Enquanto eu fiz os meus 2 estágios, eu já tinha o visto para isso. Então, isso foi tranquilo. Sim. Depois que eu terminei o meu mestrado, eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje. E aí foi meu primeiro contrato full-time, que não era mais como estagiária, na Uhum. área de proteção de dados, que foi a mesma área do meu mestrado, da minha pesquisa de mestrado. Acabei Uhum. juntando o útil ao Pagar. agradável. Uhum. Teoria de direito, mas puxa para cá para minha lei, que no caso é o regulamento que a gente tem aqui na Europa. E aí, o visto de trabalho aqui foi um pouquinho mais assim, eu não encontrava informações Claro. muito exatas na É. minha área. E aí, nisso, eu fiquei um pouco preocupada. Mas deu certo. Tendo um diploma daqui da Alemanha, ou europeu, que no caso era o meu diploma do mestrado, eu não precisava fazer nada com o meu diploma do Brasil. Só convertem, né? Eles pegam o visto que você tinha de estudante para o mestrado, eles meio que evoluem para um visto de trabalho a partir do momento que você tem o contrato de trabalho. Não é uma coisa assim? Ou tô falando besteira? Eu não sei exatamente se. Deixa eu pensar. No meu Então, como caso, que ele. foi pra ti, então, no caso? Como que tu fez isso? Porque tu tinha um visto de estudante, né? E daí tu tinha Isso. Talvez eu possa até explicar as diferenças assim, de cada visto. O sim. visto de estudante, eu tinha para o período que eu estava matriculada, que normalmente era de 6 meses, eu tinha que pagar até uma taxa para essa matrícula para a universidade, que eram uns 300 euros para ter direito à carteirinha, ao transporte público limitado.
Então, a cada 6 meses eu estava lá no Ausländerbehörde, tinha que comprovar. Meu contrato tinha que trazer tudo em original ou cópia autenticada, mais uma cópia simples, porque talvez eles fiquem com essa cópia simples. Precisava do contrato de aluguel, registro na prefeitura, para, né, todo mundo que mora aqui na Alemanha precisa se registrar na prefeitura, que é o Bürgeramt. No caso de estudante que não tem uma renda salarial, você já precisa demonstrar que você tem o dinheiro para esses 6 meses que você está pedindo, você já tem esse dinheiro em conta. Uhum. Na lei ou no site diz que você precisa ter isso em conta bloqueada, ou seja, supondo que você precise de, eu acho que gira em torno de 900 euros por mês. Então, se eu vou pedir um visto de estudante para os próximos 6 meses, eu já tenho que ter todo esse dinheiro, 900 euros por mês durante todo esse tempo. Na lei fala que essa conta tem que ser bloqueada de forma a comprovar, garantir que você só vai realmente sacar aquela quantidade por mês, né? Mas na prática, eu sei que isso é flexibilizado de certa forma. Então você basicamente tem que mostrar que você tem como ter aquele dinheiro ali se você precisar. E Uhum. aí você leva o seu extrato bancário de uma conta alemã, até aqui recomendo o N26, eu não sei se é o que você usa, mas Sim. fanzoca, que é o mesmo conceito do Nubank, o N26 ele é um banco de Berlim, e ele tem uma plataforma em inglês maravilhosa, tudo eletrônico, não tem burocracia, não tem papel, é tudo maravilhoso, recomendo. Precisa ter os comprovantes, né, de que você está matriculado, e deixa eu pensar. Ah, e o seguro-saúde, que aqui é uma coisa importantíssima, né? Até na imigração como turista mesmo já é uma questão. Uhum. No caso de estudante, eu usava um seguro particular, que é uma Vista, ao invés de V é com W, que era o melhor, sem custo-benefício. Também tem um atendimento em inglês e me atendeu super bem. Uhum. Mas a partir do momento que eu me formei, peguei o meu diploma e comecei a trabalhar, quando eu peguei o meu diploma, eu ainda tinha o meu visto de trabalho. Então, eu utilizei o início do meu trabalho como visto de estudante ainda, Tá, entendeu? mais ou menos. Mas como que dá o visto daí? Então, Porque, e tá, aí, beleza. Tu tava, na verdade, esperando vencer os 6 meses, né? Pra daí tu ir fazer a renovação que tinha que fazer. exato. Tá, e aí quando chegou nesse prazo, o que que aconteceu? Então, e aí marquei por um e-mail um termine, que é o agendamento lá. Fui lá com os seguintes documentos. O meu diploma recebido aqui, e todos os documentos que a gente precisa levar aqui são em alemão, Uhum. né? Levei o meu diploma, a versão em alemão, que eu tinha ele em alemão e inglês, aí tem que levar a cópia simples. Deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui, pra não me esquecer. Que só organizado, que beleza. Mas são muitos detalhes que eu queria compartilhar muito, que para mim era uma dúvida enorme na época. Claro, eu preciso do passaporte válido, é Uhum. uma taxa de cerca de 100 euros. Você tem que levar lá em dinheiro ou com cartão da bandeira EC, que é EC. Uhum. Nesse caso, sempre leva em dinheiro, porque pode ser que não dê, né? Ó, e também é uma dica importante. Na Alemanha, sempre leva as coisas em dinheiro, porque não é todo lugar que aceita Exato. pagamento em cartão, tá? E também não é todo lugar que aceita cartão de crédito. Então, leve em dinheiro pra garantir. A dica. O contrato de aluguel, assinadinho com a cópia. O extrato bancário, nesse caso, diferente do visto de estudante, você não precisa ter o dinheiro mais depositado na conta, garantido que você tem como sobreviver, porque você está pedindo ali um contrato, um visto de trabalho, e aqui você pede um visto de trabalho quando você já tem um Tá, trabalho. trabalho. Não é pedir uma autorização para depois achar um trabalho. O que existe aqui, né, é o visto de procurando um trabalho. A partir do momento que você encontra, você tem que realmente mudar para o visto de trabalho. E aí, o extrato bancário de um banco alemão é só para você mostrar que você tem como movimentar dinheiro aqui na Alemanha. Então, você leva um extrato assim só para mostrar que tá tudo ok. E o seguro-saúde, no caso do contrato de trabalho, a gente tem que estar vinculado a um, como que fala? Um plano de saúde aqui
que tem alguma conexão meio que estadual, que é até descontado no nosso contra-cheque. Uhum, uhum. Sim. Que antes, como estudante, o governo não me dava nenhuma ajuda para o meu plano de saúde, né? Ah, Pagava de forma privada 100%. E nesse caso, eu, eu acabei fazendo um plano de saúde que é o TK. Você também tem o TK? sim! É, Ai, recomendamos. super! Tem todos Tem os prestadores aplicativo, de serviço plataforma em juntos. inglês, que Os é um. prestadores de serviço dos imigrantes, é isso aí. Exato. Já vai Aliás, anotando fica a aí. dica, ó, a TK tem atendimento no site via chat. É maravilhoso. É muito bom mesmo. É. E aí tem que, no aplicativo lá, até tem como você imprimir uma certidão falando qual é o seu número de registro para comprovar. Não pode só levar a carteirinha do seu Sim. plano de saúde, tem que levar esse documento impresso. Eu já tinha falado do diploma. Tem que levar o contrato de trabalho. Para quem só tem a proposta, eu ouvi dizer que você pode levar só a proposta em escrito, Uhum. falando do salário, data é, Início. de início. A gente fica mudando os termos, né, do alemão ou do inglês. A data de início e essas informações mais importantes. E eu sugiro, assim, por experiência própria, eu fiquei com um medo danado pela minha profissão ser regulamentada no Brasil. Como seria aqui tirar um visto de trabalho e sem ter passado na OAB, aqui, na, na prova, o Staatsexamen, que é a Uhum. prova aqui da É, prova Alemanha. da Alemanha, no caso? Ah, entendi. Exato. E, e aí eu pedi para minha chefe escrever uma carta explicando por que ela estava me contratando. A gente tem uma subsidiária no Brasil, então acabou que ela explicou para justificar o porquê da minha contratação e se colocar à disposição, colocar o e-mail, telefone, nome, para dar uma segurança também para o instituto que vai, para o órgão público que vai te dar o visto, né? Sim. Ah, E preocupação. aí, na área de direito, eu tive essa facilidade, que era ter o diploma daqui da Alemanha já, que dispensa a necessidade de validação de qualquer outro diploma, que tendo um diploma europeu já facilita, já não precisa. Para você comprovar que você tem nível superior, você não precisa comprovar o seu do Brasil, se você já tiver outro daqui da Europa. E o Uhum. segundo ponto é que eu não faço atividade, eu não trabalho com atividades Então, privativas de aqui, advogado. advogada, né? No caso. Exato, eu não assino como advogada em momento nenhum. Eu dou como se fosse uma consultoria para a empresa na área de proteção de dados, por e-mail mesmo, dou uma olhada aqui no documento, reviso um contrato, mas até na área de proteção de dados tem vários profissionais que certificados aqui, que tem instituições que emitem certificados na área de proteção de dados que não têm formação em direito. E mesmo assim eles estão certificados para isso. Então, essas duas coisas me facilitaram. Então, até para quem pensa em vir, sugeriria, se tiver oportunidade de fazer um mestrado aqui na Europa, acho que é uma boa porta de entrada Uhum. para depois encontrar um emprego, ou até para, em paralelo, começar como estágio, como eu tive a oportunidade de começar. E a segunda também, procurar empresas assim que tenha a opção de um legal counsel dentro da empresa, porque isso ajuda ao invés de procurar mais no litigioso, causas, demandas judiciais, que aí realmente é um pouquinho mais complicado. A gente tem como se cadastrar aqui, como a gente tem como se submeter a essas provas, que são as primeira e segunda fase da OAB, como se fosse. Uhum. Mas assim, tem que saber o alemão, né? Tem que saber a lei, Nossa, toda esse a lei daqui, como teste advogada daqui. português, imagina em alemão. É uma missão, né? Entendi. E aí, e por isso, por causa da minha história, por causa do que o meu trabalho exige de mim hoje, eu ainda não trabalho em alemão. Eu converso com meus colegas às vezes, porque né, eu estou numa empresa alemã, em Uhum. alemão, mas para fins jurídicos eu não preciso do alemão. Mas o idioma oficial da empresa onde tu trabalha é inglês ou é É alemão? inglês. Uhum. E tá. Eu só ia complementar que é uma empresa bem internacional, então essa que é a vantagem de trabalhar em uma grande cidade aqui na Alemanha, né? Porque é mais fácil de se encontrar uma empresa super internacional, assim, múltipla. Com a minha empresa, eu acho que
menos de 15% Nossa, é de alemães. Uhum. nossa, bem interessante isso. Então, E tu é. pode falar um pouco sobre o processo seletivo, como que tu encontrou essa empresa especificamente? Porque tu disse que tu estava fazendo estágio, e daí Uhum. depois uma das empresas onde tu estava fazendo estágio acabou te oferecendo a vaga, é isso? Ou não? Não, não. Essa Tá. foi uma terceira. Eu não cheguei a fazer estágio na empresa em que eu trabalho hoje. Então conta como foi aí a jornada. Tá, joia. Eu comecei trabalhando numa empresa fazendo um mini job. Você Uhum, provavelmente já ouviu falar. sim. Comecei a trabalhar lá, que é um contrato determinado de 3 meses. Depois que acabou, teve uma outra empresa que foi assim emendado um na outra. Fui para lá, trabalhei muito com contratos. As duas oportunidades eu achei pelo LinkedIn, Uhum, procurando pelos termos que eu mencionei. E estava na esperança de talvez ser efetivada nessa empresa que eu estava trabalhando. É, mas assim, uma conversa longa. Então, ao mesmo tempo, até de forma bem clara para eles, eu procurei outras oportunidades, uhum. principalmente na área de proteção de dados, que eu tinha feito a minha dissertação de mestrado e também foi a minha experiência relacionada no primeiro estágio que eu tive. Eu falei, ai, gente, eu vou continuar nessa área, porque eu gosto, eu vejo que tem oportunidades fora do Brasil e eu tenho que arranjar um jeito aqui de me especializar em algo, né? Uhum. E aí eu comecei a procurar termos, por exemplo, até o data issues, eu comecei a procurar palavras-chave, novas palavras, assim, a partir do momento que eu fui criando um foco da especialização e tudo, eu comecei a procurar por essas palavras-chave, até procurei carreiras em alemão mesmo para colocar ali no LinkedIn. Isso é uma dica fortíssima, porque eu já falei em alguns dos meus vídeos que as vagas de trabalho aqui na Alemanha, eu particularmente não acho que elas são muito bem escritas. E até o Hum, nome dos cargos, às vezes é um pouco estranho, sabe? é, Então, ao invés de você procurar por exemplo, legal counsel, né, que tu mencionou ali, ou sei lá, assistente jurídico, algum desses cargos muito comuns, procure termos que são relacionados com a sua profissão. Por exemplo, o GDPR, o Datenschutz que tu mencionou, porque exato. aí você vai chegar exatamente no cargo, indiferente do nome que seja o cargo em si, mas você vai chegar numa área e numa posição que realmente é o que você está procurando. Porque às vezes eles colocam umas coisas lá que eu olho assim, gente, o que é para fazer? O que esse cargo faz? Não entendo. Realmente, realmente, durante essa minha busca, que foi longa e incessante, eu tenho visto que tinham vagas que eu não. Eu ficava me perguntando se até a empresa entendia o que eles estavam procurando, né? Exato. Que realmente utilizava umas palavras-chave, mas realmente o que fazer ali dentro com esse conhecimento ficava bem aberto. E aí ficava até difícil ir para uma entrevista mesmo, né? Porque a gente quer tentar conectar a nossa experiência com o que a vaga está buscando, com o que a empresa está buscando, mas às vezes é complicado mesmo. E de Uhum. qualquer forma, tem aqui, para quem já domina o alemão, tem a plataforma Sing. É assim, Sim. né, que fala. Hã? Sim, é uma, Eu, por é exemplo, não em tenho. alemão, né? Porque a Alemanha gosta muito de ter as suas Ter o próprias próprio. ferramentas para as coisas, e o Xing é o LinkedIn da Alemanha. Exato. E aí, lá também eu ouço dizer que tem algumas oportunidades, mas eu imagino que lá realmente busquem profissionais que dominem e possam oferecer trabalho 100% em alemão. Então, na área de direito, é um pouco difícil você dominar a língua a ponto de você falar os termos jurídicos e conhecer também, porque às vezes não é uma tradução literal, né, do que a gente tem no Brasil, os termos jurídicos. Então, é um trabalho mais árduo se alguém quiser buscar nessa área dessa forma. E Mas de aí, uma forma aqui mais te achou a internacional, empresa no LinkedIn ou foi a empresa que te achou? eu que achei. Eu que achei. Tinha até uma candidatura simplificada em que eu enviava só o currículo, que já estava lá salvo no meu LinkedIn. E até outra dica: quem quiser fazer processo seletivo aqui, sugiro.
fazer no formato alemão. Sim, faço formato. Tem os templates lá no blog, pessoal. O link Ah, está no perfil. deveria ter Entendeu? conhecido o seu blog antes. Exatamente, porque aqui na Alemanha, principalmente se você trabalha numa área muito concorrida, né? Eles vão ver que seus papéis não estão no padrão. E sério mesmo, eles não vão nem ler. É muito triste falar isso, mas eles vão É, descartar o profissional do processo seletivo simplesmente porque é trabalho adicional para eles, entendeu? Então eles simplesmente vão colocar numa pilha do lado. Então já é, fica a dica. tenho essa sensação também. No meu caso, tirando para minha empresa, que eu, de início eu só precisei enviar o meu currículo, mas mais tarde eu acabei enviando outros documentos, Uhum, para as outras, normalmente, eu preparava o meu currículo em inglês, com uma foto, fazendo um formato de uma tabela invisível. uhum, Fazia, na verdade, no Word uma tabela de 2 colunas, uhum, e aí preenchia aqui as informações, por exemplo, nome, endereço, não sei o quê, e do outro lado respondia, e depois deixava a tabela invisível. E é uhum, assim, sucinto, sem ter frases muito longas, e aí convertia para o PDF, usava cartas de recomendações dos meus estágios, 2 estágios, que eu acho que me ajudaram muito. Tive chefes muito bacanas mesmo aqui na Alemanha. E tinha carta de motivação, que era quando eu entendia melhor o que a empresa buscava, e aí eu tentava demonstrar que eu tinha interesse, que eu tinha as habilidades que eles buscavam. uhum. E na área de proteção de dados, eu comecei a descobrir que tinham outras qualificações que eu poderia trazer como um plus, foi o certificado da IAPP. E fiz um certificado, e aí isso também me ajudou, de certa forma, a me sentir mais confortável também aqui no mercado, que fica até difícil, de certa forma, não ser olhada com o olho torto. Claro que não tenho como lutar contra isso, né? São as outras pessoas olhando. Mas sempre pensava assim, mas o que ela vai fazer, né, no departamento jurídico, se ela não teve a formação em direito aqui na Alemanha? Mas talvez seja até uma falta de conhecimento mesmo, porque tem várias demandas aqui na Alemanha que não precisa do conhecimento das leis daqui da Alemanha. E o senhor Google também está aí, sabe? Muitas coisas que a gente precisa dar uma olhada no Código Criminal. Uma profissional de direito, independente da nacionalidade, sabe encontrar isso. Sim. Vai procurar as palavras-chave, né? Não tem como a gente querer que todos os sistemas jurídicos do mundo estejam compilados e a gente tenha o conhecimento dele, ou como encontrá-los assim, né? Então a gente dá uma pesquisadinha ali, mas em 10 minutos você achou o código, usa o Google Tradutor e tudo é possível. É, só precisa Então, de um pouco de boa vontade, né? Boa vontade, perseverança. exato. Então, assim, é possível, gente. Tem várias áreas aqui na Alemanha que dá para se trabalhar, não tendo tanta experiência. No Brasil, eu vim com menos de um ano de formada fazer o mestrado. A única coisa que eu acho que foi bacana na minha jornada no Brasil, assim, que ajudou, foi a experiência profissional de ter feito muitos estágios. Uhum. E, e de resto, é na boa vontade. É E muito tu chegou a estudo. fazer entrevista daí para essa empresa onde tu trabalha hoje ou como que Ah, sim. foi? Gente, olha, eu tô conversando aqui e esqueci, né, É, eu tô situando, eu tô voltando agora. é, enviei o meu currículo. E aí, no outro dia, eu enviei à noite. No outro dia, me mandaram e-mail já marcando uma entrevista para 2 dias depois. E aí, o coração já estava a mil. Ah, essa vai dar certo. E deu. E aí, confirmei, mas até para demonstrar certo assim, engajamento, sabe, no interesse, eu acabei enviando os outros documentos, embora não foram solicitados, enviei os outros documentos, eu queria que eles tivessem uma olhada na minha forma de escrever, nas cartas de recomendação, que foram bem relevantes quando realmente falaram de pontos concretos do que eu fiz. Fui para a entrevista ela perguntou muito mais da experiência, eles me explicaram como funciona o negócio da empresa e perguntaram, e você já teve experiência, o que você acha? E até me deram um caso escrito
e saíram da sala, me deram 15 minutos para pensar, não precisava escrever, mas era para pensar, e quando eles voltaram, era basicamente uma reclamação de uma marca pedindo para não usar logo mais. E aí eu recebo essa reclamação de uma marca. E aí o que eu faria? E assim, no direito a gente teria algumas ferramentas, sabe, para lutar contra isso. Ah, quando eles voltaram, a minha resposta foi meio prática. Eu senti que eles estavam buscando uma pessoa assim que conseguisse conciliar a questão do que é o mundo perfeito, jurídico, e Mas dá pra a realidade do facilitar. negócio. Eu falei, Sim. primeiro eu iria conversar internamente com quem é o responsável por estar usando essa logo inapropriadamente aqui na minha empresa e veria a importância disso, porque se a gente puder excluir isso, a gente já resolveu aqui o meio caminho, né? Não vou ficar lutando por algo que nem é importante assim para o negócio. E aí depois disso, o diretor, que é o CEO, só falou, bacana, e quando você pode começar mesmo? E o meu coração a mil, porque eu estava insegura de qual resposta eu daria, né? Eu até comecei dizendo, talvez eu seja aqui muito pacífica, mas é o meu ponto de vista. Eu veria a relevância de se brigar por isso. E era isso. Então, nesse meu processo seletivo, foi só uma entrevista. E no outro dia, recebi a ligação com convite. Na entrevista, perguntaram a data de início, perguntaram sobre a minha autorização para trabalhar. Uhum. Claro, eu imagino que para eles é muito mais confortável quando alguém não dependa de autorização nenhuma, mas eu tentei trazer certa segurança. Falei, olha, já renovei meu visto 3 vezes, tenho uma comunicação boa, um diálogo bom lá na imigração, tenho todos os documentos, tenho também a oportunidade de ter um suporte da minha família para me auxiliar se eu precisar de tradução para ontem, eu tenho como providenciar. Então, é isso. Também perguntaram a expectativa salarial, porque o salário aqui, pela primeira vez na minha vida, vi que era algo negociável, né? A gente Isso é fala uma quanto. coisa também que eu acho importante falar para o pessoal, é que assim, aqui na Alemanha eu tenho a impressão que as entrevistas de emprego, elas são bilaterais, né? Então é a empresa entrevistando você, mas você também entrevistando a empresa. Então você precisa, é por isso que eles te dão todas essas informações sobre como que é a empresa, como que é o dia a dia de trabalho, como que eles funcionam, quais que são os benefícios e tal, e tal, e tal, porque eles também se sentem na obrigação de te convencer a trabalhar lá, né? Uhum. Então, eu acho isso bem importante. E a questão salarial, eu não sei, o que que tu respondeu? Tu respondeu um número ou tu respondeu como que tu... Respondi um número exato. Porque essa é outra dica também, que é super aceitável ou é esperado na Alemanha que você dê uma margem, né? Então, eu gostaria de ganhar no mínimo X e no máximo Y. E aí você dá uma margem ali para Uhum. eles negociarem um pouco, sabe? E aí tem alguns sites, eu vou deixar os links na descrição depois, onde você consegue pesquisar a média salarial da sua área naquela cidade. E aí fica um pouco mais E fácil. dependendo até da empresa, né? Dependendo se a empresa for grande. Exatamente. Porque é difícil, às vezes, né? Você também, como imigrante, ou às vezes a sua primeira experiência internacional é num país novo, você não sabe exatamente Realmente causa muita insegurança. É a pergunta que eu torcia para não perguntarem, mas todos eles perguntaram. O que eu costumava falar era um número exato e eu mencionava que eu, de qualquer forma, eu estava aberta para diálogo, considerando também os benefícios que a empresa poderia proporcionar, se eles fossem me dar um telefone funcional, se eles fossem me pagar o transporte público, me fornecer, me ajudar a custear as minhas aulas de alemão. Imagina, não é barato ter 2 aulas não. particulares de alemão, é um custo danado e representa bastante no meu orçamento. Então, comecei a mencionar benefícios que seriam relevantes, assim, que teriam um impacto grande na minha vida, para mostrar determinada flexibilidade também. Mas é difícil a gente achar o nosso preço de mercado, né? Sendo que a gente não tem uma formação E é daqui. difícil você negociar todas essas coisas que você acabou de mencionar, ou pelo menos colocar aquilo ali como uma coisa importante para você nessa questão aí da inserção no mercado de trabalho, por causa dessa insegurança, né? Às vezes
Eu não sei, eu tenho um pouco muito dessa síndrome do vira-lata, que eu fico muito assim, nossa, mas será que eu não tô pedindo demais? Estamos juntas. Será que eu deveria, estou sendo muito abusada falando esse tipo de coisa? Na verdade, não. Na verdade, se aquilo ali é importante e vai fazer o diferencial, é válido mencionar mesmo, porque geralmente eles são muito mais abertos do que a gente espera, né? Esse tipo de coisa. Exato. Eu também tenho a sensação de que claramente existe um diálogo em que as partes vão conversar sobre os benefícios, as possibilidades, e tentar entrar em um acordo. Não é muito ou vai ou fica, né? Eu Não é tinha mais um. perguntas, mas eu tô vendo que a galera no chat está mandando várias dúvidas. Então, Jura? sim. Então, eu vou focar nas dúvidas que o pessoal botou aqui na caixinha de perguntas antes que acabe o nosso tempo. Tá, joia. Então, vamos ver aqui. Ó, Dias Lenderin perguntou qual o maior desafio em trabalhar como advogado na Alemanha, na sua opinião? Maior desafio são com os profissionais da área, que são alemães. Por quê? Ahn, É muito nariz empinado, talvez? hum, deixa eu pensar como eu coloco também, né? Tá. Mas não é, os meus chefes sempre foram bem bacanas, mas eu vejo que outros profissionais aqui, que têm formação aqui, é, eles não valorizam de alguma forma, tem, tem muita dúvida se a gente pode ser útil aqui, ou, né, de certa forma, se, com, não, se Eles perguntando se questionam sem o seu conhecimento, então, no caso, né? Mais ou menos Exato. isso. Exato. Mas a partir do momento que você vai se aproximando, trabalhando junto, eu tive uma experiência de início de ter que demonstrar que eu estou ali para ajudar, para apoiar, e a gente vai trabalhar como um time, a gente tem experiências diferentes, mas isso é até agregador, e a gente não está ali diminuindo, é realmente para somar e trazer uma opinião a mais que seja uma forma diferente, que no direito dificilmente a gente é uma matemática, né? É um conjunto de ideias, pensa em riscos, pensa em todas as possibilidades, analisa também os precedentes, os julgamentos que já tiveram, e aí vai fazendo ali uma ponderação. E aí, no início, eu acho que as pessoas ficam bem suspeitas, assim, como assim tão nova? Porque aqui também tem a questão de que os alemães, eles demoram um processo longo, como é a medicina, por exemplo. Eles passam na primeira prova aqui, da OAB, estudam mais 2 anos e aí fazem a segunda. Eu tenho um amigo aqui, amigo pessoal mesmo, e ele começou no tempo correto de fazer faculdade e tudo, e ele já está passando dos 30 agora para fazer a segunda prova ainda e se tornar um advogado. É muito comum que as pessoas ingressem ao mercado de trabalho assim, aos 28 anos, 30 anos. Então, às vezes, a gente chega, principalmente mais nova e com experiência de trabalho, eles pensam, tipo, o que é isso? Como Como assim? E assim? fica incoerente, né? Mas você é advogada mesmo? Eu falei, sim, o procedimento é diferente, eu não precisei passar por esses 2 anos mais. E assim que eu terminei o ensino médio, já emendei na faculdade, vim fazer o mestrado e, sim, deu tempo. Tenho 25 anos, mas deu tempo. Então, eu tive que, de certa forma, ir trazendo, assim, demonstrando. Então, para mim, foi a maior dificuldade no início de tentar me estabelecer e falar, ei, calma aí, vamos junto. Vai dar tudo certo. Perguntaram também se tu tem alguma recomendação de livro que tu considera importante ou essencial para trabalhar na Alemanha. Achei uma pergunta bem específica. Livro? O pior é que eu não tenho. Eu tenho Não? na área de proteção de dados. Deixa eu buscar aqui, eu vou mostrar. Tá. Vai lá. Rápido, rápido que tá acabando nosso tempo. Tá aqui. Enquanto Voltei isso, ó, já. a galera do chat, vamos mandando as Esse perguntas. livro aqui é do Instituto IAPP e você encontra a versão dele Kindle ou a versão impressa. Tem inglês, francês e alemão. Eu tenho inglês. E ele contém tudo na área de proteção de dados aqui da Europa e é tipo um livro de cabeceira para a maioria dos profissionais da área. Então é um livro que eu recomendo fortemente para quem está querendo aí começar a,
a investir em cursos, em leituras na área de proteção de dados. Entendi. Fica aí a dica. O pessoal já anota o nome do livro e já providencia. Aproveita Black Friday, é o mês que vai fazer já. A Alessandra perguntou para quem quer fazer mestrado em Direito na Alemanha e advogar, quais os primeiros passos? A gente fala um pouco sobre isso, né? Eu acho. O primeiro Dominar passo bem o inglês. O alemão, ele é um plus, mas ele não é super indispensável. Dominar bem o inglês. Assim, é difícil, né? Sintetizar o que a gente conversou, mas dominar o inglês é um grande passo, realmente acho que precisa. E, e para trabalhar, ter realmente esse trabalho, assim, essa atitude de procurar no LinkedIn, porque você não vai receber uma carta nos seus correios convidando, né? Então, realmente tem que procurar, tem o site do Meetup, que tem umas reuniões de pessoas que falam sobre inteligência artificial, de proteção de dados, de diversos temas. Então, tem como ali fazer um networking também, conversando com as pessoas, você fica sabendo de outras oportunidades. Tudo que eu for sabendo, eu vou ouvindo de oportunidade, de alguém conseguir um trabalho nessa área internacional, aí eu já gravo o nome daquele escritório, sempre que alguém está perguntando sobre aquilo, eu falo, gente, aquele escritório pode ser que contraste também. Então, converse com pessoas, procure pessoas também que passaram por isso. Eu acho que networking também é uma dica muito quente, assim. Então, o que você puder fazer, né? Que nem tu mencionou ali, de se engajar com os professores na universidade, de ir atrás dos estágios, não só para ter carta de recomendação, mas para você conhecer gente, assim, porque é o pessoal que vai ver o seu esforço, vai ver o seu trabalho, vai te recomendar, vai te ajudar. Então, isso é super importante. Certamente. Perguntaram aqui se você acha que o trabalho na Alemanha é mais leve que no Brasil. Não. Não, não acho. Então, a Acho que tem primeira o pessoa mesmo. que fala isso, geralmente o pessoal fala Jura? que não é que é mais leve, mas é que aqui tem muito esse negócio do work-life balance, né? Sim, sim. Então, que todo mundo respeita mais, que é tudo isso, tudo aquilo, e aí, por conta disso, não é que o trabalho em si é mais leve, mas é que você tem. Eu vejo que atualmente eu tenho uma qualidade de vida muito boa. Raramente eu faço horas extras, só faço quando precisa, mas normalmente não se precisa, então eu fico muito feliz de não precisar trabalhar até mais tarde, de forma assim rotineira. Mas eu acho as pessoas um pouquinho mais estressadas. Naturalmente, assim, eu sinto falta um pouco do ambiente de amizade, de trabalho. Aquela conversa na hora do Aqui cafezinho. É que aqui as pessoas elas separam muito, né? O lado profissional e o lado pessoal. Então, realmente você ter esse engajamento, assim, essa proximidade no ambiente de trabalho não é uma coisa muito usual, eu acho, né? Talvez até demande um Trabalhar, pouco de tempo, né? exato, acho que você tem que trabalhar muitos anos na mesma empresa para daí ter aquele aconchego, assim. Exato. Última pergunta. Perguntaram aqui, ó, se o ambiente de trabalho é mais formal Desculpa, na pausou Alemanha. aqui rapidinho. Eu perdi. Daqui a pouco. Se tu acha que o ambiente de trabalho na Alemanha é tão formal quanto no Brasil, porque no Brasil eu tive as advogadas tudo impecáveis, né? Salto e calça social e aquela coisa toda. Eu acho que não. É, eu só trabalhei em empresa, que normalmente a empresa tem um ambiente mais descontraído, né? Assim, as pessoas ficam um pouco mais à vontade, você não precisa ir montado todo de terno e no salto alto. Na verdade, salto alto, nem sei o que que é isso. Já faz, desde que eu me Já faz mudei, tempo, não já sei faz também. tempo. E quem trabalha também em escritório, eu ouço dizer que só realmente quando tem algum evento mais importante, mas de forma rotineira, o dia a dia, não tem necessidade, as pessoas não se vestem de forma muito mais formal, impressão que eu tenho. Mas também, lembrando, eu conheço só uma parte, assim, só da minha experiência, dos meus amigos, então eu fico com muito medo de generalizar e causar impressões, né, trazer Equivocado. expectativas diferentes, exato.
Exato. Gente, a gente tem mais 30 segundos antes que a live caia. Ah! Então, eu vou aproveitar os últimos segundinhos para agradecer a Natália pelo seu tempo, por estar aqui com a Eu que gente. agradeço. Todos Foi os um prazer. nossos. Super obrigado, pessoal aí do chat, a família da Natália, que eu vi que estava toda no chat. Ah! Amo Então, super demais. obrigada, pessoal. Natália, últimas palavras. É isso, eu queria agradecer também vocês todos, principalmente você, Clarissa. Foi um prazer mesmo poder dividir esse espaço com você, compartilhar minha experiência. E quem sabe aí pra frente a gente ainda conversa mais. Com certeza. Então tá, gente. Um beijo pra todo mundo. Boa noite. Super obrigada. E semana que vem nos vemos na próxima live. Tchau, tchau! Tchau!